No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e sua família foram morar em uma fazenda, e durante isso, acabaram virando produtores de substâncias ilícitas. Após terem percebido que o índice de criminalidade teve um grande aumento na cidade de Quahog, e como pretendiam manter a família em segurança, Peter e Lois tomaram a decisão de se mudarem para uma fazenda. Mesmo que essa escolha não tenha sido fácil para alguns no início. Mas infelizmente, além de perceberem que não poderiam se sustentar por muito tempo, com o Brian tendo que deixar a família para arrumar uma solução, Peter e sua família chegaram a descobrir um tipo de laboratório no local, e logo perceberam a finalidade do mesmo. O episódio começa com Peter e sua família assistindo televisão, e um programa bastante peculiar estava passando, aonde basicamente um alemão citava alguns itens aleatórios, e se por acaso a reação do seu público não fosse uma das melhores, infelizmente haveriam graves consequências. Após isso, uma reportagem especial começava naquele momento, e os jornalistas comentavam sobre o aumento significativo da criminalidade em Quahog. Ao mesmo tempo, Lois falava que essas notícias não estavam totalmente certas, pois ela mesma não percebeu aquele aumento. E com isso, Steele logo revela que sua mãe passava 14 horas em casa, e então a questiona como iria perceber essa mudança. Em seguida, Brian comentava sobre essa mesma reportagem, e também percebeu uma clara mudança na cidade de Quahog. Após isso, Peter compartilhou sua experiência quando resolveu fazer suas necessidades em uma loja, e Chris quando teve que fazer um cuecão nele mesmo, e também concordavam com essas mudanças. No entanto, Lois não compartilhava dessas opiniões, pois ainda achava Quahog um lugar bastante seguro para se viver. Sabia, é difícil levar a sério as coisas que você diz quando sei o que você pôs na sua boca. E nesse momento, Lois admitiu que a cidade não era a mesma que costumava ser, mas ainda assim foi onde ela nasceu. Por isso a considerava um lugar especial. E no final, Brian percebeu que Lois amava Quahog, mas a lembra que nem tudo era tão inocente quanto aparentava. Um tempo depois, percebemos que o aumento da criminalidade estava realmente acontecendo, pois até mesmo os animais e os recém-nascidos decidiram participar. No dia seguinte, Peter e sua família voltavam para a casa de um restaurante. E logo descobriram que o local havia sido furtado, o que obviamente deixou a família bastante assustada. Eu nunca tive tanto medo. Eu já. Teste de gravidez. Agora temos que esperar. Momentos depois, todos chegaram a descobrir que suas coisas pessoais foram levadas. Inclusive o senso de admiração do Peter, o que lhe deixou totalmente diferente do normal. Durante isso, Lois finalmente percebeu essa infeliz mudança que a cidade havia sofrido. E como ainda estava bastante triste com isso, também revelou que sempre teve o objetivo de criar os seus filhos longe da criminalidade, e de todos os problemas da cidade grande. E ouvindo isso, Peter resolveu fazer uma visita naquela fazenda, e mostrou estar interessado em comprar a mesma. Durante isso, inesperadamente acabou quebrando a quarta parede, quando falou sobre a empresa responsável pela produção de uma família da pesada. De volta em casa, Peter resolveu contar a novidade para sua família, a respeito daquela fazenda que havia comprado. E como já era esperado, Lois ficou bastante furiosa, pois ele tomou aquela decisão importante sem lhe consultar. E em seguida, Peter também revela que vendeu a casa para conseguir pagar a fazenda. E após ter uma conversa com a Lois, sobre o que havia falado de criar os filhos em um local longe da cidade, Peter resolveu convencer cada um dos seus filhos a concordar com a sugestão, pois no final das contas, também tomou aquela decisão pensando em sua família. E momentos depois, todos resolveram aceitar e morar na fazenda. No entanto, após o Brian ter resolvido se juntar à conversa, e descoberto a mais recente decisão da família, ele rapidamente mudou de comportamento, pois achou que a família pretendia levá-lo para a fazenda com o objetivo de dar um fim nele. Nunca vão me pegar vivo! Beleza, gente, com essa agora eu fiquei bem durinho. No outro dia, Peter e sua família se dirigiam para o local, e rapidamente conseguiram chegar em sua nova casa. Um tempo depois, Peter resolveu atravessar a estrada com algumas de suas vacas, pois isso fazia parte de ser um fazendeiro. No entanto, algo bastante estranho acabou acontecendo ali. No outro dia, enquanto tomavam café da manhã, Peter revela que mais uma coisa que os fazendeiros costumavam fazer era por algum motivo ter um amigo com um nome específico, com quem passava bastante tempo, porém não conversava muito. Momentos depois, após a Lois conversar com o Peter sobre o futuro da fazenda,
pois caso continuassem não produzindo absolutamente nada para pagar as contas, em breve poderiam perder a mesma. E com isso, ele obviamente ficou bastante preocupado. Ao mesmo tempo, Brian comentava sobre a dificuldade em cuidar de uma fazenda, pois a mesma poderia exigir um tipo de administração especializada. Além disso, sugeriu que fosse para uma universidade local fazer um curso de agronomia, e assim conseguiria aprender alguma coisa para salvar a fazenda. E momentos depois, quando já estava tudo preparado para a universidade, e após o Brian ter se despedido de sua família, um tornado inesperadamente surgiu ali na fazenda, e fez com que a família se protegesse naquele abrigo. Durante isso, eles não apenas descobrem que o abrigo era um tipo de laboratório, mas que também o mesmo era utilizado para a produção de substâncias ilícitas. E com isso, Lois no mesmo momento fala que deveria chamar a polícia. No entanto, Peter aparentemente não pretendia fazer o mesmo. E comenta sobre a possibilidade da família começar a produzir aquelas substâncias, apenas para que não perdessem a fazenda no futuro. E vendo que não havia outras alternativas, Lois no final resolveu aceitar a sugestão. No outro dia, ao questionar o seu pai o que ele estava fazendo, Peter responde que estava ocupado com o seu novo sistema de distribuição de substâncias ilícitas, aonde preparou aquele pombo para fazer as entregas das mesmas. Esta é a grana que devo a Peter. Quero que você leve de volta para ele, você entendeu? Um tempo depois, Brian finalmente voltou da universidade. E no mesmo momento percebeu grandes mudanças na casa, e também em todos da família. Durante isso, após o Brian comentar que com os estudos que teve na universidade, conseguiu finalmente uma solução para o problema da fazenda, Peter revelou que eles viraram produtores de substâncias ilícitas. O que obviamente lhe deixou bastante furioso, pois isso tudo aconteceu quando não estava mais ali. Ao mesmo tempo, uma reportagem sobre as mesmas substâncias passava no jornal. E aparentemente Quahog teve um aumento significativo no consumo das substâncias ilícitas, pois até mesmo a repórter estava consumindo. Vendo isso, Lois acabou ficando bastante triste, pois a cidade havia sido inundada com os produtos que eles estavam fazendo. Além disso, a produção da mesma acabou transformando a família em uma coisa que não se orgulhava. Mais tarde, quando já estava decidida que voltaria para Quahog, Lois também resolveu convencer sua família a fazer o mesmo, e lembra que saíram de Quahog por causa de toda a violência. Mas naquele momento haviam se tornado parte do mesmo problema. No entanto, Peter e seus filhos não pretendiam voltar para a cidade. Até que de repente a casa acabou explodindo, pois no laboratório estava sendo feito algumas substâncias bastante inflamáveis. No dia seguinte, Peter e sua família estavam contentes por estarem de volta em casa. E durante isso, todos acabaram descobrindo uma valiosa lição a respeito de não fugir de sua comunidade quando tiver um problema, mas permanecer na mesma, e ajudar a resolver em conjunto.